O perigo de desprezar o perdão de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus queridos adolescentes. Louvado seja o nome do Senhor. Chegamos ao último devocional desta semana e o Espírito Santo quer encerrar esta série com uma palavra profunda de alerta e amor. Falamos sobre perdoar os outros, mas hoje vamos falar sobre algo ainda mais importante: não desprezar o perdão que Deus nos oferece. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Papai querido, te agradecemos por tua bondade e fidelidade. Pedimos que o Espírito Santo fale conosco neste momento e nos faça compreender o valor do teu perdão. Toca em cada coração e desperta em nós o temor e o amor pela tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, o texto para o nosso devocional de hoje está em Hebreus, capítulo 10, versículo 29 ao 31. E diz assim o texto sagrado: De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do concerto com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: Minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Aleluias! O livro de Hebreus foi escrito para cristãos que estavam desanimando na fé e voltando aos velhos costumes religiosos. O autor, inspirado pelo Espírito Santo, os alerta sobre o perigo de desprezar o sacrifício de Cristo, ou seja, ignorar o perdão e a graça que ele conquistou na cruz. Deus é amor, sim, mas ele também é justo, e quem rejeita o perdão de Deus está rejeitando a única fonte de salvação. Queridos adolescentes, o perdão de Deus é o maior presente que alguém pode receber. É algo que custou muito caro, custou o sangue de Jesus Cristo. Por isso, o texto diz que aquele que pisar o Filho de Deus e fizer agravo ao Espírito da graça será julgado com severidade. O perdão de Deus não é uma licença para pecar, é uma chance de recomeçar. Deus, ele não quer que ninguém viva preso ao erro, mas ele também não quer que ninguém brinque com o pecado. Quando pecamos e nos arrependemos sinceramente, o Senhor nos perdoa e ele nos restaura. Mas quando pecamos de propósito, zombando da graça, o Espírito Santo ele se entristece. Meus irmãos, o perdão de Deus é santo, e quando o Espírito Santo nos convence do pecado, é porque ele ainda quer nos libertar e não nos condenar. Deus não quer que você viva com culpa, mas também não quer que você viva sem arrependimento. O equilíbrio está em reconhecer o erro, pedir perdão e caminhar em novidade de vida. Aleluias, glórias a Deus. Queridos adolescentes, nessa fase da vida é fácil cair na armadilha do não tem problema, todo mundo faz, Deus a entende. Mas a verdade é que Deus não se agrada do pecado. Ele se agrada do arrependimento. Por isso, meus irmãos, quando você pegar uma mentira, quando você mentir, peça perdão. Quando responde com raiva, se humilhe diante do Senhor.
Se você errar, volte logo para os braços do Pai. O inimigo, ele quer fazer você pensar que o pecado ele é normal, mas o Espírito Santo quer te lembrar que a santidade ainda é o caminho da vitória. Deus perdoa, claro que sim, mas ele espera uma mudança de vida. Não despreze a graça, não ignore o toque do Espírito Santo de Deus. Cada vez que o Espírito Santo fala ao seu coração, é uma oportunidade de arrependimento e restauração. Não endureça o coração. Deixe o amor de Deus te quebrantar e te transformar, porque o mesmo Deus que perdoa também disciplina, e a disciplina é uma prova de amor. Quando o texto diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, ele está dizendo que é terrível enfrentar o juízo sem ter aceitado o perdão. Mas quem já aceitou Jesus, quem vive na graça pode descansar, porque o sangue de Cristo nos cobre e nos purifica de todo o pecado. Meus irmãos, o Espírito Santo está falando forte através deste devocional de hoje. Há um temor santo nesta palavra, e esse temor é bom. Ele nos mantém pertinho de Deus. O mesmo Deus, que é amor, também é fogo consumidor. Ele perdoa, mas também julga. Ele é misericordioso, mas também é justo. Por isso, precisamos viver com o coração limpo, sempre sensíveis à voz do Espírito Santo. Quando ele nos corrige é porque ainda há esperança. Quando ele nos convence é porque ainda há salvação. Aleluias, glórias a Deus. A graça de Deus, ela é poderosa. Ela não apenas perdoa o pecado, mas transforma o pecador. Você não é escravo do erro, você é filho do perdão. O sangue de Jesus te purificou e o Espírito Santo te dá forças para vencer. O diabo, ele quer te acusar, mas Deus, ele quer te restaurar. O inferno quer te ver caído, mas o céu, ele quer te ver de pé, cheio do Espírito Santo. Não brinque com o perdão, viva o perdão. Não apenas receba o perdão, mas também anuncie este perdão para as outras pessoas. Deixe que a graça te transforme e te leve a uma vida de santidade e comunhão. Aleluias! Agora pense, meus irmãos, você tem valorizado o perdão de Deus? Ou tem vivido de forma indiferente a graça que Ele te deu? Hoje é o dia de renovar o seu compromisso com Cristo, de dizer, Senhor, eu quero viver de forma digna do seu perdão. Não despreze o sacrifício da cruz. Jesus sofreu, foi humilhado e crucificado para te dar a chance de recomeçar. Não há pecado que ele não possa perdoar, mas também não há desculpa para continuar no erro. Deixe o Espírito Santo te limpar hoje. Abra o coração, confesse, peça perdão e sinta a paz que só o sangue de Jesus pode lhe trazer. Glórias a Deus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, obrigado pela Tua palavra que nos desperta e nos ensina a valorizar o Teu perdão. Amado Espírito Santo de Deus, não queremos desprezar a Tua graça, mas vivê-la todos os dias com temor e amor. Perdoa-nos, querido Senhor, por tudo o que temos feito de errado.
Purifica nossos pensamentos, nossas atitudes, nosso coração. Enche-nos do Teu Espírito Santo e nos ajuda a viver de modo que o Teu nome seja glorificado. Guarda, papai querido, cada adolescente e faz deles exemplo de fé e pureza nesta geração. É o meu clamor, é o nosso clamor, é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Queridos adolescentes, lembre-se, o perdão de Deus é um presente precioso. Nunca o despreze. Viva em arrependimento, caminhe em santidade e permita que o Espírito Santo guie cada passo seu. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o amor e o perdão de Deus. E se prepare, porque na próxima semana começaremos a lição de número 6, com novos devocionais cheios da graça, poder e presença do Espírito Santo. Não falte à escola bíblica dominical neste domingo. Que o Senhor te abençoe, te perdoe, te purifique e te mantenha firme no caminho da salvação. Fique todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim nos permitir.